Oi, pessoal do segundo ano, como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Que prazer estar de volta com vocês. Dessa vez para gravar uma aula de revisão, na verdade, de correção da revisão, para vocês poderem fazer uma recuperação legal na semana que vem. Questão número 1. No exercício de tiro, o alvo se encontra numa parede cuja base está situada a 82 metros do atirador. Sabendo que o atirador vê o alvo sob um ângulo de 12 graus em relação horizontal, calcule a distância aproximada do chão até o alvo. Essa situação eu coloquei no triângulo ali, certo? Coloquei no triângulo para poder ilustrar o que está acontecendo ali. Repare que ele quer saber a altura x, na verdade, a altura que está o alvo. E essa altura é um cateto oposto. E embaixo é a distância do atirador, 82 metros. Então o que você tem no desenho? O CO, que é o cateto oposto, e o K, que é o cateto adjacente. K. Quem toma coca? Tangente. Então a gente vai usar tangente para resolver, tá? Tangente do ângulo é igual. Cateto oposto em cima, cateto adjacente embaixo. O cateto oposto é o que você quer saber, é o x. O cateto adjacente é 82 metros. Então olha a montagem, ó, tangente de 12 graus é igual x sobre 82. Eu coloco ali o valor da tangente. A tangente de 82 graus vale 0,212. 3 casos são suficientes, valor aproximado. Naquela tabelinha, naquele xerox, folhinha pequena que eu passei para vocês, ou na calculadora científica. X em cima, 82 embaixo. 82 está dividindo, passa multiplicando. X é igual 0,212 vezes 82. X vai dar aproximadamente 17,3 metros. Resposta certa, letra A. Em frente. Questão número 2, de novo triângulo retângulo. Olha o seguinte, um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Claro, de maneira sobrevoando que a região seja plana, né, gente? Aí não vai dar, não tem como fazer um triângulo retângulo. Olha só, como é que ficou ilustrado o triângulo retângulo. O aviãozinho subindo. Repare que a hipotenusa é o percurso que ele fez, 1000 metros, certo? O ângulo em relação ao chão, 30 graus, por isso que está lá embaixo. O que ele quer saber? Depois de percorrer 1000 metros, que é a hipotenusa, qual é a altura atingida pelo avião? A altura atingida vai ser x. Então, ali eu tenho a ilustração do que foi dito acima. O que ele quer saber? A altura, x, cateto oposto. O que ele deu? A hipotenusa, 1000. Se ele deu hipotenusa, não tem como ser tangente, pessoal. Porque a tangente toma coca. A tangente é só cateto com cateto. Desta vez é cateto oposto com hipotenusa. Qual dos três que corre? O seno corre. Então o que você vai montar? Seno do ângulo é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, na montagem ficou seno de 30 graus é igual x, que é o cateto oposto que você quer descobrir, 1000, que é a hipotenusa embaixo. O seno de 30 vale 0,5. O 1000 está dividindo, passa multiplicando. X é igual 1000 vezes 0,5. X é igual a 500 metros. Aí você vai lá e marca a letra E. Na questão 3, você tem uma questão de marcar verdadeiro ou falso. Sempre quando for assim, lá no Classroom, no formulário, você vai marcar somente as verdadeiras. Marque as alternativas corretas em relação à trigonometria no triângulo retângulo. Item 1. Num triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o maior lado? Sim, pessoal, sempre é o maior lado. E é oposto ao ângulo reto? Exatamente, o ângulo reto é aquele quadradinho no triângulo, tá? Para onde ele aponta? O biquinho aponta para a hipotenusa, tá? É verdadeiro item 1. Item 2, se a soma dos dois ângulos é 90 graus, então o seno de um é o cosseno de outro e vice-versa? Sim, pessoal, é exatamente isso. Pegue qualquer dois ângulos na tabela. 20 com 70, 10 com 80, cuja soma dê 90 graus. O seno de um é o cosseno do outro, verdadeiro. Item 3, todo triângulo é um triângulo retângulo? Claro que não, né, gente? Tem triângulo com 3 ângulos agudos, então não tem como. Então é falso. 4, um triângulo retângulo pode ter 3 ângulos agudos? Não, né? Se é um triângulo retângulo, tem que ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Já não é agudo, então é falso. No item 5, tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x? Exatamente, pessoal. Naquele xerox de vocês, aquela folhinha pequenininha que eu dei do seno, cosseno e tangente, olhem lá as 3 colunas. Se você pegar o seno e dividir pelo cosseno, vai dar a tangente. Então é verdadeiro o item 5. Portanto, verdadeiro
1, 2 e 5. Questão 4. Os quadrantes dos arcos 300 graus, 34 graus, 200, 120 e 1020 são pela ordem. Ou seja, ele simplesmente quer saber o quadrante desses arcos, né? Eu coloquei ali embaixo a circunferência trigonométrica orientada para vocês lembrarem os quadrantes. Primeiro quadrante, vai maior que 0, menor que 90. O segundo quadrante, 90 a 180. Terceiro e quarto, tudo bem? Então, se o arco é 300 graus, claro que ele está no quarto quadrante. O arco 34 graus, está no primeiro. 200 graus, está no terceiro. 120 graus, está no segundo. A única dificuldadezinha ali, vamos dizer, que é o arco 1020 graus, um arco grande. Como é que você faz com um arco grande? Simplesmente você divide por 360, porque cada volta são 360 graus. Dividindo por 360 dá 2 ali, o resultado do quociente. Esse resultado 2 vezes 360 dá 720. Diminuindo do 1020 sobra 300. Ou seja, localizar o quadrante de 1020 é a mesma coisa que localizar o quadrante de 300 graus. E o quadrante de 300 graus é o quarto. Então, na sequência ali, o que você tem? Quarto, primeiro, terceiro, segundo e quarto quadrante. Letra B. E vamos em frente com a questão número 5. No X Game Brasil, em maio de 2004, skatista, Opa, vamos voltar aqui. Na questão número 5. Ele fala do skatista e diz que o cara girou 900 graus, 900. Quanto isso dá, pessoal? Pega o 900 e divide por 360, dá 2 vezes, certo? 2 voltas. Repare que o resto da divisão sobrou 180. Ora, deu 2 voltas inteiras e sobrou 180. 180 não é meia volta? Então o que você diz? 2 voltas e meia. Essa é a resposta certa. Letra D, questão de Enem. Questão número 6. Transforme em graus os arcos que estão em radiano. Pessoal, essa é da aula de conversão de arcos graus radianos, radianos graus. O que eu tenho ali? Esses arcos estão em rádio, então estão em radianos. Como é que se transforma em graus? No lugar do π, coloca 180. Então, cada um dos arcos vai substituir por 180. No primeiro, 180 divididos por 3, deu 60 graus. No segundo, 180 divididos por 5, 36. No terceiro, 2 vezes 180 divididos por 3, que vai dar 120 graus. Então, portanto, a resposta certa, letra C, 60, 36 e 120. E seguimos adiante com a questão número 7. Reduzindo cada arco para o primeiro quadrante. O que acontece? O que eles viram? Opa, desculpa o atrapalho. Voltando à questão 7. Olha só. Calma, não se aflijam. Vamos voltar para a questão 7. Sem desespero. Vamos lá. Calma. Muito bem. Muito bem. Vamos à questão 7. Aí, garoto. Questão 7. Reduzir para o primeiro quadrante os arcos a seguir. 110, 230, 1780 e 1215. É direto a aplicação do macete FPF. No macete FPF que eu inventei, é quanto falta, quanto passa, quanto falta. Olha ali a circunferência azul. Você só vai usar o 180 e 360 para aplicar o macete. Aplicando o macete no arco 110 graus. FPF, o 110 está ali, pessoal, no quadrante F. Quanto falta para chegar em 180? Quanto falta? Falta 70. Então, de cara, resolvendo ali os 110 graus, o início ali da resolução já vai dar 70 graus. A única alternativa que começa com 70 graus é a letra B. De cá já seria a letra B. Mas se você quiser seguir adiante, 230 graus, ele está no quadrante P. Quanto passou de 180? Passou quanto? 50. Por isso que ali, ó, a sequência 70, 50. Agora o arco 1780 graus, tem que dividir por 360. Dá 4 voltas e sobra 340. Aplica o FPF no 340, é quanto falta para chegar em 360. Então vira um arco de 20. Agora eu vou pegar o arco 1215 graus, divide por 360. 3 voltas, sobra quanto do resto da divisão? 135 graus. Aplicando o FPF no 135 graus, ele está onde? No F. Quanto falta para chegar em 180? Falta 45. Portanto, a resposta certa, letra B. Agora sim. Questão número 8. De novo, marcar verdadeiro ou falso.
Item 1. A primeira determinação positiva do arco de 810 graus é 90 graus? Vamos confirmar. Como que você faz isso? Dividindo por 360. Dá 2 voltas e sobra 90, ou seja, verdadeiro. Item 2. A primeira determinação positiva do arco menos 1820 graus é 340 graus? Para saber isso, pessoal, você vai dando voltas positivas no arco. Nesse caso, como ele é um arco negativo 1820, eu tenho que somar 2160. O que quer dizer 2160? São 6 voltas de 360. Aí sobrou positivo. Sobrou quanto? 340. Portanto, é verdadeiro. Item 3. Os arcos são côngruos. Como é que eu sei? Opa, a partir do menorzinho 10 graus, vai somando 360. Dá 370. Soma 360. Dá 730. Ou seja, tá dando o que ele tá falando ali, ó. Somando voltas nele, tá? Portanto, é verdadeiro. E o item 4. Calculando a menor terminação do arco 38π sobre 3 dá 60 graus? Como que você faz isso? Vou transformar em graus. No lugar do π, coloca 180. Então, 38 vezes 180 dividido por 3. Dividindo ali, deu 2.280 graus. Esse é um arco grande. Divide por 360, dá 6 voltas. O resto da divisão é 120. Portanto, não deu 60 graus. Então, o item é falso. Questão número 9. O seno de 4.600 graus equivale ao quê? Gente, pega o 4.600 e divide por 360. Dá 12 voltas, tá? 12 vezes 360 vai dar 4.320. Sobra quanto? 280. Agora, no 280, eu aplico o macete do FPF. Onde está o 280? O 280 está no quadrante 4 ali, o quadrante F. Quanto falta para chegar em 360? Falta quanto? Falta 80. Então, de cara, o seno de 4.600, tá? Vira seno de 80. Vira seno de 80. Mas pera lá. O que eu quero? O seno de 280 graus. 280 graus, pessoal, está no quadrante que é negativo o sinal do seno ali, tá? Então, por isso tem que colocar, para estar certa a alternativa, colocar menos seno de 80 graus, tá bom? Então, a resposta certa, letra A. Finalmente, chegamos na questão número 10. Parecida com a questão 9. Ele quer saber o cosseno de 5.200 graus. Mesmo procedimento. Divide por 360. Dá 14 voltas, pessoal. Quanto sobra da divisão? Sobra 160. No 160, então, tá, vamos acompanhar. O cosseno de 5.200 vira cosseno de 160. Agora, no cosseno de 160, cuidado, hein? É negativo. Olha lá embaixo o sinal do cosseno. Negativo. Eu vou aplicar o FPF no 160. Aplicando o FPF no 160, ele falta 20 para chegar em 180. Ou seja, virou cosseno de 20 graus. Só que com o sinal de menos na frente. Por quê? Porque o cosseno de 160 é negativo. Então, portanto, resposta certa, letra D. Muito bem, pessoal. A gente vai se encontrar semana que vem na avaliação de recuperação. Espero que vocês possam melhorar suas notas. Se cuidem sempre, tá? Um beijo a todos. Fiquem com Deus.